Bem-vindos a esse seminário CIASP, especial Eleições. Nós estamos entrevistando os principais candidatos a prefeito de São Paulo para falar sobre as políticas, as ideias, as propostas para a cultura, mas não só, para a cidade, claro, como um todo, mas sempre o foco principal na cultura. Sugiro que você se inscreva nas nossas redes para receber os avisos dos próximos debates. Os debates que já aconteceram estão todos gravados aqui no canal do YouTube do CIASP. E hoje tenho o prazer de receber Marina Helu, candidata a prefeita de São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Marina é deputada estadual, eleita na última eleição, com uma votação importante, formada pela GV, Administração Pública. Aliás, isso nós somos colegas, me formei também há mais tempo. E, enfim, queria passar então a palavra para a Marina. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, é importante esse diálogo. E passar para você fazer sua fala inicial, se apresentar mais se quiser, e depois aqui tem umas perguntas, a gente vai bater uma bola com tranquilidade. O seu som, Marina, desculpa. Muito obrigada, André. Obrigada pela oportunidade em tempos em que os espaços democráticos para a gente apresentar projetos para a cidade diminuem cada vez mais. É super importante as organizações da sociedade civil abrirem esse espaço para fazer essa conversa. Acho que é fundamental entender o porquê eu decidi ser candidata a prefeita aqui na cidade de São Paulo e parte da perspectiva que nenhum dos projetos que hoje estão colocados me representava. Me representava numa perspectiva de um novo modelo de desenvolvimento para a cidade, que seja de fato conectado com os desafios do século XXI, que seja de fato sustentável e que coloque a política e a boa política, o diálogo, a negociação no centro, que tem um projeto realmente focado em resolver os problemas das pessoas, pensar a cidade de uma forma mais inteligente e não só lacrar na internet. Foi por isso que a gente decidiu sim ser candidato. A gente fez um programa que está excelente, porque foi profundo e realmente discutido com as melhores pessoas, com várias pessoas da cidade, como a gente pode endereçar os problemas e pensar de uma forma diferente, porque não está resolvendo fazer a mesma coisa de sempre. E a cultura, que é o tema principal hoje da nossa conversa, é um centro, um polo bastante gatilho para fazer novo modelo de desenvolvimento. A cultura tem muito potencial de ser um eixo de desenvolvimento econômico e social da cidade de São Paulo, já e crescer ainda mais, sendo uma forma sustentável, inclusive, da cidade gerar prosperidade e em vários níveis diferentes. Então, a gente aprofundou e eu tenho muita alegria de conviver com pessoas que conhecem muito do tema, que entendem a importância da cultura para a cidade de São Paulo. São Paulo que está se consolidando a cada gestão que passa ainda mais uma cidade polo de cultura no Brasil e no mundo, e o nosso potencial é gigante nessa área de levar para todas as cidades de São Paulo. A gente tem muitas realidades em uma cidade só, mas dessa experiência de sucesso que a gente já tem em várias partes aqui da cidade. Então, é um prazer e obrigada pela oportunidade. Obrigado você. E exatamente, né? O importante é a gente estar dialogando, estar ouvindo, estar conversando, estar divergindo eventualmente, mas o importante é poder estar trocando ideia. Aproveitando a sua fala, o que você considera exemplos de sucesso na cultura em São Paulo que você acha que são reproduzíveis em outras partes da cidade? Acho que a gente começa entendendo que quando a gente fala de trazer novas soluções para a política ou pensar uma nova forma de fazer, não significa criar tudo do zero, criar programas com o meu nome e pôr a minha cara nas políticas públicas pela cidade, porque isso sim é uma velha prática que não resolve o problema, mas sim identificar o que já aconteceu de bom, o que está sendo bem feito, fortalecer e ampliar esses programas. E o Plano Municipal da Cultura aqui da cidade de São Paulo, que foi aprovado em 2016, é um plano muito bom. Ele tem elementos bastante concretos de como que a gente pode avançar, colocar a cultura como um eixo central de desenvolvimento social e econômico, como a cultura pode ser um pilar da cidade de São Paulo, tem as metas bem estabelecidas, tem programas bem estabelecidos, é um programa de 10 anos, e ali eu acho que a gente tem um papel bastante
relevante nessa próxima gestão de retomar a implementação desse plano com mais ênfase e daí talvez melhorar alguns pontos como a descentralização maior, o investimento da cultura mais próximo de vários distritos que, infelizmente, ainda tem poucas oportunidades, aparelhos e investimento na cultura. Às vezes mais participação, mas tem muita coisa que aconteceu aqui que realmente faz sentido, desde problemas bastante consistentes já na cultura da cidade de São Paulo, que é a própria virada cultural, que foi replicada em vários municípios do Brasil, como elementos de como realmente fazer a ocupação dos espaços culturais, a gestão. A gente está aqui falando especificamente do audiovisual, usar a cidade como aparelho de filmagem e promover isso no mundo como um espaço, um local bem interessante para fazer isso de uma forma com inteligência por trás, estimulando o ecossistema inteiro de filmagem, o ecossistema inteiro de trabalho que tem por trás de um longa-metragem, de um curta-metragem que pode ser filmado aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que tem vários mecanismos inteligentes que foram aplicados nas últimas gestões e que podem ser melhorados. Muito bacana. Isso que você está falando agora, né? Claro, diz muito respeito aos nossos interesses mais do sindicato, do audiovisual. Claro que aqui o objetivo é falar de todos, mas já que você tocou no assunto do audiovisual, e esse é um tema fundamental, né? A prefeitura tem a SPCine, que é uma empresa que foi criada há 6 anos e que tem um papel na cidade de São Paulo. Então, aproveitar, se você tem ideias em relação à SPCine, e mais especificamente sobre o que você falou agora, foi criado no finalzinho do ano passado, começo desse ano foi regulamentado, embora ainda não esteja funcionando, um mecanismo de tax rebate, que é um benefício fiscal para produções internacionais que venham rodar na cidade. Uma parte do que eles gastam, o produtor receberia de volta, ou seja, um estímulo grande para trazer produções internacionais. Como é que você vê a SPCine, o papel da SPCine, e como você vê, eventualmente, essa medida que foi aprovada, mas ainda não foi implementada, e que poderia trazer produções internacionais para acontecer em São Paulo. Não só longas-metragens, mas séries, enfim, todo tipo de conteúdo, né? Ótimo, André. Eu estava querendo lembrar o termo que eu queria explicar, era exatamente esse, que eu acho que foi um avanço importante que agora precisa ser implementado. Que a gente, quando fala da cultura, a gente precisa pensar também como a gente traz mais modernidade nas formas de financiamento da cultura. Tem muitas coisas possíveis, e aqui eu entendo que a proposta de fazer diferente é não ter amarras com nenhum modelo do começo do século passado, mas pensar o que a gente pode evoluir em relação aos temas. Em relação à cultura, é pensar como faz parcerias com o setor privado, como pensar outras formas de financiamento, como pensar formas de financiamento internacional. Isso é possível e o Estado não tem que ser provedor de tudo, mas ele tem que pensar ferramentas para que tornem a produção cultural na cidade de São Paulo e o estímulo à cultura como um eixo de desenvolvimento mais eficiente para todas as pessoas. E aqui é um ótimo exemplo em que a gente pensa um modelo de financiamento que estimula grandes produções virem para São Paulo. A gente tem uma cidade incrível, com diversas locações possíveis, com cenários muito interessantes, de vários tipos possíveis, e que isso, sim, influencia toda a cadeia de produção da cidade de São Paulo, porque é mais do que São Paulo aparecer numa grande longa-metragem, num filme, numa grande produção, mas é toda uma rede de pessoas trabalhando para esse longa-metragem que é estimulado na cidade de São Paulo, que daí a gente volta para aquele olhar de a cultura como um eixo de desenvolvimento também econômico, e a gente viu o grande impacto que esse setor sofreu por conta da pandemia, viu a importância que ele tem para o desenvolvimento de trabalho e renda para tantas pessoas, tanto que a gente andou com o caminho com o Aldir Blanc, né, que é um apoio importante, mas que também nos dá uma oportunidade única de ter um mapeamento e um cadastro nunca antes integrado que a gente teve de tantos trabalhadores da cultura e que a gente pode, então, pensar como descentralizar e realmente levar essas oportunidades como geração de renda para toda a cidade. Foi ótimo que você trouxe o termo tax rebate, que era exatamente isso que eu queria dizer, que é essas inovações possíveis de pensar mecanismos que fortaleçam e vejam a cultura de forma integrada na cidade de São Paulo. Muito bacana, muito bacana. Sabe que a Colômbia desenvolveu um mecanismo desses, de tax rebate, e hoje você já tem uma série de séries assim, de Hollywood, filmes enormes sendo rodados lá. Por causa disso, a gente precisa correr com isso também. Outra coisa que é importante de São Paulo, né, que você mencionou, São Paulo tem muitas geografias,
claro, faz parte da geografia de certa maneira. São Paulo tem muitas etnias, né? Você pode fazer um filme passado no Japão, em São Paulo. Você pode fazer um filme passado na Itália, em São Paulo. Você pode fazer um filme passado, enfim, em vários lugares, né? Porque a gente tem essa diversidade também étnica que permite muita produção aqui, né? Além das geografias, né? A 20 quilômetros tem montanha, a 15 quilômetros tem fazenda, menos neve tem tudo aqui, né? Menos neve, realmente. Aproveitando também aqui esta fala da questão da descentralização, a Secretaria Municipal da Cultura tem mais de 100 equipamentos. Isso é pouco conhecido, né? As pessoas acham que os equipamentos da Secretaria estão... É o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Centro Cultural São Paulo, que são maravilhosos e fundamentais, são as catedrais da cultura, mas são mais de 100 equipamentos, são 54 bibliotecas, e elas, em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos, estão fora do centro expandido. Estão nos bairros mais afastados e, muitas vezes, são o único equipamento cultural. Como você vê essa... Ao mesmo tempo, você fala em virada cultural, que é um evento no centro da cidade, tradicionalmente, claro. Não vou aqui falar do que aconteceu nos últimos anos, porque eu estava lá, mas, enfim, houve até um debate sobre essa questão de descentralizar a virada ou não, mas não vamos falar da virada em particular. Como é que você vê essa questão do uso dos equipamentos culturais? E, além disso, você tem os CELs, que também tem os auditórios, que também tem os teatros, que tem os cinemas. Enfim, como você vê essa questão centro, para usar o seu termo, diversas cidades? Eu acho que é desconhecido ainda, dentro da visão da cidade, todos os equipamentos que a Secretaria tem, gerencia e tem um trabalho bem feito, mas ainda é insuficiente na minha visão. Quando a gente olha distritos inteiros sem nenhum equipamento, quando a gente olha o Grajaú, por exemplo, que só no Grajaú moram 1 milhão de pessoas, que é mais do que a maioria das capitais do Brasil, e lá tem pouquíssimos equipamentos de cultura. Então, é desigual o acesso possível aos equipamentos de cultura da cidade de São Paulo, e a cultura, mais do que só os equipamentos, mas a cultura como um eixo de investimento, de desenvolvimento, de geração de renda, de trabalho, econômico e social. E essa descentralização, para mim, é fundamental nessa segunda etapa, ao assumir a prefeitura, implementando o Plano Municipal de Cultura, trazer cada vez mais essa percepção da participação popular. Quando a gente fala da participação popular, a gente ainda pensa muito em audiências públicas, e a gente sabe que é um mecanismo que acaba participando sempre as mesmas pessoas que já dominam essa ferramenta, e a gente precisa entender como que a gente leva para todas as regiões realmente a conversa sobre a cultura na cidade de São Paulo, sobre como que a gente investe também em pequenos produtores culturais, em pequenos festivais locais em cada uma das regiões de São Paulo, e, a partir daí, pense em equipamentos mais integrados. É caro construir outros equipamentos, não é exatamente a melhor forma de investir a retomada agora do orçamento, criando novos equipamentos, prometendo vários novos CELs, vários cinemas, vários teatros por toda a cidade, mas é possível usar vários equipamentos que já existem, também complementando com a cultura. Você citou os CELs, que são equipamentos de cultura, que podem ter cada vez programações mais elaboradas. A gente tem as próprias escolas, que podem ser, sim, espaços para pequenos festivais regionais, espaços para utilização no fim de semana da perspectiva da cultura. Tem muita coisa que dá para ser feita para levar a cultura como um eixo de desenvolvimento para toda a cidade, que infelizmente ainda é muito desigual. Com certeza, né? E uma coisa que a gente aprende rodando São Paulo é como não tem a periferia, tem as periferias, né? Porque a desigualdade, e aí a desigualdade não só rico-pobre, mas as diversas classes sociais, né? São Paulo é muito díspare, ela não é a Índia, né? Que você tem ricos e pobres, né? Você vai para a Zona Leste, por exemplo, você tem Guaianazes, que é um IDH, terceiro pior IDH da cidade, um lugar, né, realmente poucas casas finalizadas, muitas comunidades. Encostado tem São Miguel Paulista, que é um lugar tradicional, antigo, uma classe média, com vida cultural, vida econômica. Então, é muito díspare e realmente essa sua fala é importante. Voltando para os equipamentos, a prefeitura administra, tirando o Teatro Municipal, que eu vou deixar separado, porque é uma questão muito complexa, tirando o Teatro Municipal, os equipamentos são todos administração direta, o que faz com que muitos deles estejam em situação
não ruim, porque eles têm sido cuidados, não tem nada caindo, mas eles têm dificuldade de programação, têm dificuldade de funcionário. A Secretaria Municipal da Cultura perdeu 50% dos seus funcionários por aposentadoria nos últimos 10 anos. Então, você tem desfalques grandes. Como você vê a política de parcerização com organizações sociais, por MEDIC, enfim, parcerizações para que a iniciativa privada cultural possa gerir esses espaços? Você é a favor, é contra, mais ou menos? Como você vê isso? Eu acho que mais do que dizer a favor, se sim ou não, é dizer o como, que eu acho que o grande problema que falta na nossa discussão sobre as parcerias com as organizações sociais, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da cultura. Porque eu não sou contra de forma alguma a gente pensar outras formas de gestão e investimento que aumentem e ampliem a oferta de cultura e a oferta de uma cultura de qualidade para o cidadão. Para mim, isso é prioritário. Se a gente tiver outras formas de fazer isso, é ótimo. O ponto é que como a gente faz isso? Com critérios mais claros, muita transparência nesses contratos, participação da população, sem privilegiar um grupo ou outro, mas dando oportunidade para que realmente a sociedade civil inteira se interesse e possa fazer modelos diferentes, que tenha alcance em fazer essas parcerias pensando de uma forma além só de uma entrega, mas outras possíveis. Então, se a gente puder casar isso com geração de emprego e renda, se puder casar isso com políticas para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, se puder casar isso com políticas para jovens, façam critérios claros que permitam que essas parcerias aconteçam de forma transparente, com critérios claros e pensando em centralizar ainda mais e levar mais acesso à população da cidade de São Paulo. Um pernilongo aqui na minha cara, desculpa. Não, acontece. Terminou? Terminei, mas essa é até uma pergunta que eu ia te fazer. Faz sentido isso? Porque para mim isso é muito importante. É importante a gente pensar em várias formas de trazer a gestão da cultura. Eu não tenho nenhum problema com outras organizações, mas a gente precisa ter critérios claros, transparência e uma forma de fazer isso que envolva outros impactos na cidade, que também pensem em critérios que não sejam só pela eficiência, mas pela política pública mais integrada. Com certeza, assim, eu sou um fã do modelo de OS, claro, desde que o modelo de OS seja bem administrado, né? Porque aquela história, não é para a gente ter uma ideia boa e depois não realizá-la contento, né? O modelo de OS, o que eu acho que ele tem a grande qualidade é que ele transfere para o privado, e aqui o privado sem fins lucrativos, especialista, né? Não é busca de lucro, mas o privado tem a flexibilidade e a capacidade de agir com mais rapidez e com mais eficiência. Mas você mantém no poder público as decisões de política pública. É por isso que o modelo de OS é diferente da concessão, é diferente da privatização, porque ele é uma parceria, deve ser uma parceria efetiva, em que você tem esse diálogo constante, esse acompanhamento constante, e não só o acompanhamento da prestação de contas financeira, da nota fiscal, porque isso, inclusive, quem tem que fazer, do meu ponto de vista, é a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Cultura tem que fazer o acompanhamento da política pública cultural, né? Eu acho que isso que é importante. Que eu acho que esse é o ponto fundamental, que é qual é a visão de cultura para a cidade de São Paulo e que todas as partes estejam trabalhando pela mesma coisa. É um pouco a crítica que eu tenho para o Estado. Eu sou deputada estadual, acompanho as políticas do Estado e aqui do Estado de São Paulo a Secretaria da Cultura é bastante, ou quase inteira, por meio de OS. E falta um pouco um plano mais claro de como a gente trazer a cultura no Estado como um eixo de desenvolvimento, como um eixo de visão de Estado, e acaba muito fragmentado, plano por plano, quase que um acompanhamento de contratos e projetos diferentes. Isso eu acho ruim. Acho que a cidade tem um potencial para ter um plano da cultura, um plano de cultura maior, integrado, e que as parcerias têm que ser estimuladas e remar para o mesmo lado, e não ser vários projetinhos separados, como acontece um pouco aqui no estado de São Paulo, e eu acho que isso é um cuidado também a ser levado em consideração. São pequenas ilhas, né? E algumas muito boas, por exemplo, o Projeto Guri tem um trabalho super bem feito, é importante, a gente lutou para garantir orçamento e defender, mas não tem uma coesão de um plano, de uma visão de cultura. Eu acho que São Paulo tem potencial e protagonismo para ter. Eu concordo, mas a gente também tem que ver o positivo. Se você olha os museus do Estado de São Paulo, o Projeto Guri, a Sala São Paulo, eles estão todos em perfeitas condições, eles têm uma entrega para a sociedade,
né? Eu acho que o próximo passo no Estado é esse que você fala, uma política pública mais estruturada, que pense de maneira sistêmica. Mas você vê o resultado desses equipamentos. Ao contrário, na prefeitura, eu fui secretário 2 anos, a situação que eu encontrei os equipamentos, tem, por exemplo, os museus da cidade de São Paulo não são exatamente museus com grandes acervos, eles são casas históricas, né? Alguns têm acervo, mas a maior parte tem algum pequeno acervo. 2 delas tinham um funcionário. Como é que você consegue manter aberto um lugar com um funcionário? É muito complexo isso, né? Você trocar a exposição dessa casa, é um processo tão complexo quanto fazer uma ponte. Então, a lógica da cultura é muito difícil dentro da Lei 8666, né? E, ao mesmo tempo, alguns dos equipamentos que a prefeitura possui são equipamentos potencialmente, vamos chamar de rentáveis, que na administração de MOS podem conseguir patrocínio, podem conseguir renda com funcionamento de restaurante, enfim, e diminuir o gasto da prefeitura, né? Sobrando mais recursos para os equipamentos localizados em locais mais distantes, com menos rentabilidade, né? Mas, enfim, não sou eu que tenho que ficar falando aqui, é só porque esse assunto me interessa muito e eu gostei da sua visão aberta e pensando de uma maneira sistêmica, que é fundamental. A gente chega numa outra questão importante, que é o orçamento. O orçamento da cultura é de cerca de... Da cultura, né? Fora o Teatro Municipal, de cerca de 400 milhões, mas nos últimos anos ele tem sido sempre contingenciado de maneira muito grande, portanto, não chegam aos 400 milhões na secretaria. Como você vê essa questão de orçamento? Como você vê essa... Claro que é muito fácil uma candidata dizer, vou aumentar, mas eu vi que você tem lógica, gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Seria irresponsável dizer que no momento de crise econômica que a gente vive, com queda na arrecadação provável nos próximos anos do orçamento, a gente prometer coisas que não vão ser possíveis de ser cumpridas. Mas o que é, para mim, possível ser cumprido é pensar a cultura de forma mais integrada com outras políticas públicas. E aí sim pensar o orçamento também dentro dessa lógica, porque a cultura pode ser um programa de geração de renda importante, por exemplo, na cidade de São Paulo. Quando a gente pensa de forma descentralizada, pensando em pequenos festivais, produtores culturais locais, grandes talentos que a gente tem diversos na periferia, com várias possibilidades de interação, que isso gera, inclusive, cultura e lazer, bem-estar para as pessoas que estão na região, pode pensar como a gente endossa esse orçamento, conectando ele com outros orçamentos da cidade de São Paulo, como, por exemplo, de geração de trabalho e renda. Acho que tem uma visão integrada do orçamento que passa a ser fundamental no momento de restrição, no momento de contingenciamento que a gente vai viver, no momento de fiscal desafiador, mas que é possível de fazer olhando essa forma diferente de enxergar as políticas públicas a partir da perspectiva do impacto no cidadão. Eu acho que também conseguimos avançar no gasto desses 400 milhões nas últimas gestões. Eu acho que a cultura tem se provado uma parte viva da cidade, né? Com bastante vivacidade, com bastante entrega, com bastante potencial de geração de renda. Então, quando a gente olha o turismo, quando a gente olha que trouxe para a cidade de São Paulo, também uma outra perspectiva de como a cultura também gera valor para a cidade de São Paulo. Então, esse orçamento também tem uma perspectiva de investimento. E, por fim, dentro dessa construção, acho que volta um pouco porque a gente falou no começo, a possibilidade da prefeitura pensar outras formas de financiamento, outros mecanismos mais modernos e contemporâneos que ajudem a complementar esse orçamento dentro da perspectiva da importância que a cultura tem para a cidade de São Paulo. Então, também acho que é um terceiro elemento importante da Secretaria Municipal da Cultura e eu, como prefeita, vou trabalhar para que a gente possa ter outros mecanismos possíveis. Muito bom. Um elemento da cultura que está muito dentro disso que você está falando, da questão... Ops! Imagina. Que tem a ver muito com essa questão da cultura como eixo transformador, é a possibilidade da formação efetiva na área da cultura, né? Não aquela oficina cultural, que é super importante, mal comparando aqui o Projeto Guri, que é um trabalho de você iniciação, né? Mas de formação efetiva, né? São Paulo tem uma indústria cultural muito potente, a indústria do audiovisual, que hoje, além dos filmes e cinema, da publicidade, do curta-metragem, você tem a produção de séries, de uma série de outros conteúdos para streaming, você tem o teatro musical, você tem o teatro convencional, você tem shows, grandes concertos, na vida normal, né? Na vida normal que a gente anseia por ter de volta. Muito bem.
As faculdades formam atores, cineastas, mas não formam técnicos. E falta, por incrível que pareça, em São Paulo, costumeiramente a gente tem que trazer um técnico de som, um iluminador, um cenógrafo, um diretor de arte, ou até eletricista de outros lugares do Brasil, porque em São Paulo está faltando. E existe uma tradição do bacharel no Brasil, né, que estimula os jovens, muitas vezes, a faculdade. Sem desmerecer as faculdades, existe essa vida. Como você vê essa questão de realmente oferecer a formação no audiovisual? Se você tem isso na sua ideia, não só do audiovisual, perdão, da indústria cultural. Acho que você trouxe primeiro a perspectiva com a educação, que complementa essa visão da cultura como um elemento potencializador de várias políticas públicas. A gente estava falando de renda e trabalho, mas acho que na educação ela é super potente também. O projeto Guri faz isso, tem muito potencial muito grande, porque fala de desenvolver oportunidades iguais para todas as pessoas desde o começo, e a cultura pode ser uma grande ferramenta para isso. Então, eu acho super importante você ter citado essa perspectiva também. Mas na perspectiva de formação para emprego, trabalho e renda, eu acho que é um grande gatilho de possibilidade que a gente tem. Eu venho dizendo várias vezes que o papel da prefeitura nessa retomada da economia é oferecer oportunidades de trabalho e renda a curto prazo, mas preparar o mercado de trabalho para o futuro do trabalho, né? Para os próximos 5, 10 anos. A gente está vivendo uma mudança industrial gigantesca, a indústria 4.0, que desafia a lógica do trabalho. Cada vez mais a gente vai ter menos empregos disponíveis na lógica que a gente tinha anterior. Existe uma robotização, existe uma modernização muito grande e menos oportunidades de geração de emprego ainda. Então, não funciona investir em incentivo fiscal em indústria automobilística, que cada ano contrata menos, que polui o meio ambiente e que não resolve de forma integrada. O papel da prefeitura vai ser um catalisador de uma nova lógica do trabalho, que seja, sim, uma retomada verde da economia, que seja uma matriz limpa de carbono e que a cultura tem um grande potencial. A gente fala bastante do mercado digital, programador, como possibilidades dentro dessa nova lógica de retomada, o setor de serviços, mas o setor cultural é talvez um pilar tão importante quanto, ou ainda mais, dentro dessa lógica de retomada, de pensar uma nova forma de indústria e profissões do futuro. Porque é possível. É um bom potencial da cidade de São Paulo e é possível estimular cursos técnicos em todas essas competências que você disse. Eu não sabia que a gente tinha um gap a gente já vinha falando disso no nosso programa, já vinha falando disso bastante nas entrevistas, mas eu não tinha informação que a gente faltava essa mão de obra em São Paulo, já hoje. O que é ótimo, porque nos mostra uma possibilidade muito concreta de investimento com retorno imediato. E cursos técnicos eu acredito muito como uma importante área de investimento da prefeitura, de formar os nossos jovens ou as pessoas da cidade de São Paulo em competências e trabalhos que são necessários, que tenham a remuneração e que realmente faça sentido. É um mecanismo que funciona muito em vários países e que pouquíssimo usado no Brasil, e o ensino técnico para essas áreas, esses eixos conectados com as profissões de futuro são fundamentais, e acho que a indústria da cultura tem uma contribuição única dentro dessa lógica. Muito bom. E você te fala que, né, é o nosso setor, o setor do audiovisual, mas que ele está primo, né, como eu falei, do teatro musical, do teatro convencional, dos grandes shows, porque o profissional de várias das áreas técnicas pode transitar nessas diversas atividades. E é isso, a gente tem enorme dificuldade de ter os profissionais, basta ter 2 concertos, 4 peças musicais, 5 filmes sendo rodados, que já começa a faltar. Portanto, é uma possibilidade real de trabalho nessa linha que você fala, né, do futuro, e não aquela pensar em linha de produção. Eu não sei se você sabe, mas a cidade possui o Centro de Formação Cultural do Estado de Tiradentes, que foi construído com dinheiro da França para isso, por motivos que a gente não sabe, ele foi parar em outra secretaria, que não da Cultura, e que hoje está subaproveitado. Ele não é nem um espaço cultural, nem um espaço de formação, porque ele está numa secretaria que tem outras prioridades, e aqui não tem nenhuma crítica, é uma questão efetiva. A cidade de Tiradentes é um dos lugares mais carentes da cidade de São Paulo, tanto de atividade cultural quanto de formação, né? Então, é uma pérola que tem na prefeitura, que poderia ser um ponto inicial
para uma política de formação, né? Você estive tem recentemente demanda... na cidade de Tiradentes, eu passei lá, a gente olhou o sistema, mas eu não sabia que não estava na Secretaria Municipal da Cultura. Eu achei que estava na gestão da Secretaria. Não, está na Secretaria da Gestão, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, enfim. Então, é uma coisa importante, porque é isso, é um espaço sensacional, se você esteve lá, você viu, né? Está todo preparado, precisaria de uma micro-reforma, mas que foi feito para isso, tem uma lógica para isso, e pode ser um espaço valioso e, de repente, algo a ser replicado, né? E, de novo, não precisa fazer a obra, está lá, é só colocar para funcionar. Achei ótimo essa sacada de que não está na Secretaria da Cultura, e se a gente está pensando a cultura como um eixo de desenvolvimento de verdade na cidade, econômico, social e para o futuro, numa retomada verde da economia, faz todo sentido essas políticas públicas estarem mais integradas. Já anotei aqui. Que bom. Você passou rapidamente por um assunto, né, que você falou de turismo. São Paulo é hoje uma capital do Brasil e talvez da América do Sul do turismo de negócios e do turismo cultural, né? Você tem até de maneira completamente autônoma pequenas agências que promovem turismo cultural em São Paulo, né? Não sei o quanto você conhece esse setor, que não é um setor, porque são pessoas que trabalham, e como você vê, e o que você vê que a prefeitura possa fazer para que isso seja algo ainda mais potente, né? As pessoas que vêm para São Paulo de Indaiatuba, num ônibus, para ir no MIS, para ir no MASP, para passar no mercado municipal. Enfim, isso acontece de maneira isolada. Existe uma questão, até para... Eu não estou aqui para defender ninguém, é só porque é uma questão, que são os ônibus que trazem essas pessoas, porque são ônibus privados, e São Paulo tem uma série de restrições para esses ônibus. Enfim, como é que você vê essa questão? O que você vê que a prefeitura pode fazer? Eu tenho essa percepção de uma perspectiva bastante pessoal. Eu sou de São Paulo, nasci, cresci e vivi aqui, mas eu tenho família em vários interiores de São Paulo, inclusive em Minas Gerais, e eu cresci com essa perspectiva de ser um programa especial no mês, vir para São Paulo para ir assistir uma peça de teatro, ir num restaurante, de ser realmente um ponto importante, ser um ponto alto de dar desenvolvimento da família, vim para São Paulo acessar os equipamentos culturais. Então, era um programa bem pensado, elaborado, vamos visitar a exposição tal no MIS, quando tem uma exposição nova em algum lugar, tem um planejamento familiar para que venha acontecer e visualizar isso. Isso é real. São Paulo é a capital que oferece as maiores possibilidades de acesso à cultura e entretenimento, e que isso não oferta só para as pessoas que moram aqui, mas para toda a região e, por que não, para o Brasil. E eu acho que a gente pode explorar ainda mais esse potencial, pensando como integrar ele realmente com uma proposta de turismo. Você disse um pouco das pequenas agendas, mas eu acho que isso acontece de uma forma bastante espontânea, bastante por conta da boa programação e elaboração e incentivo e histórico-cultural da cidade de São Paulo, mas que pode ser melhor trabalhado sobre a perspectiva do turismo. Acho que a gente conseguiu avançar bastante nos grandes eventos, talvez chamando a atenção a virada e o carnaval, dentro de uma perspectiva de transformar também esses eventos em eventos de turismo, integrando os setores, realmente fazendo essa divulgação, chamando, mas acho que isso pode ser um programa mais perene. Existem algumas boas iniciativas que já aconteceram, alguns programas que tentaram avançar nesse espaço, mas existe ainda um desafio dessa visão de uma forma integrada. Talvez alguns programas que integrem possibilidades de cultura, com possibilidades gastronômicas, com o setor hoteleiro, faça uma divulgação mais ativa, e a prefeitura pode ser um indutor desse processo, porque também, de novo, gera renda para a cidade de São Paulo, gera desenvolvimento, gera investimento, e a cultura que pode ser um aliado do setor hoteleiro, que também tem um espaço gigantesco para geração de emprego e renda. Então, eu acredito muito desse pilar como vocação da cidade de São Paulo, e que pode ser ainda mais investido e desenvolvido com uma prefeitura que articule isso. Você citou 2 eventos, que são eventos promovidos pela secretaria, pela prefeitura, enfim, não necessariamente pela Secretaria da Cultura, porque envolvem outras, mas, dentro dessa perspectiva, por exemplo, a Mostra Nacional de Cinema de São Paulo, que é um evento privado, feito há 45 anos,
que é um marco do cinema na cidade, é uma marca da cidade. Tem muita gente no mundo que conhece São Paulo por causa da mostra. Tem gente que tira férias nesse período para poder frequentar a mostra. A Bienal de São Paulo. Enfim, existem... Risadaria. Existem patrimônios na cidade de São Paulo que são totalmente privados, que acontecem, claro, com patrocínios, mas não necessariamente da prefeitura. Você não vê a possibilidade de uma ação de divulgação maior disso, né? Ou seja, da cidade, da prefeitura, se apropriar desses ativos, que nem ela que faz, mas está na cidade, de uma maneira de divulgação, de uma maneira de criação de infraestrutura maior para São Paulo. Porque é isso, né? Se as pessoas vêm para São Paulo para assistir a mostra, elas vão ocupar os hotéis, vão gastar dinheiro, vão comprar coisas. Enfim, São Paulo tem uma produção autônoma, que independe da prefeitura muito grande, né? Mas eu, às vezes, sinto falta do investimento maior da prefeitura nessa divulgação mesmo, né? Algo que seja estruturado, pensado, em que a prefeitura se apropria do privado, né? Eu acho perfeito, um pouco disso que eu trouxe quando falta essa visão de um plano consistente de divulgação da São Paulo como cultura. Não apenas a programação da prefeitura, mas de todo o potencial que São Paulo tem. E aqui, trazendo outros setores também, o setor da alimentação, da gastronomia da cidade de São Paulo, que é um setor incrível, que faz frente às melhores cidades do mundo, que complementa muito bem com o setor cultural. A própria questão de como a gente casa esses grandes eventos com a vivência da cidade de São Paulo. Então, você pode vir para a mostra, mas você pode conhecer um equipamento, e como que a gente faz um programa integrado para isso, que inclusive estimule e seja fácil numa mesma divulgação. Eu acho que o potencial de turismo a partir da cultura é gigantesco e pode ser feito com bastante integração e inteligência. Você pega o exemplo de Nova York, né? Nova York era uma cidade destruída, pobre, cheia de assaltantes nos anos 70, quebrada financeiramente, e um prefeito criou a Maçã e criou uma film commission muito forte, que começou a trazer filmes para rodar em Nova York. Ele dava, enfim, quer fechar o Times Square, fecha, enfim, fora suporte, etc. Hoje Nova York é a cidade com o maior turismo do mundo, é a cidade vista como a cidade da cultura. Mas se você não for daquelas pessoas que é fanático por Nova York e fizer uma análise fria, tirando, claro, aqueles grandes museus que têm os acervos europeus, né? Não o acervo americano, mas os acervos europeus, São Paulo tem melhores restaurantes, São Paulo tem mais salas de cinema, São Paulo tem mais teatros, São Paulo tem mais programação cultural que Nova York. Mas a gente não tem essa imagem de São Paulo para fora do Brasil, né? Então, eu sinto falta dessa perspectiva mesmo, né? Que é isso. Não é a prefeitura gastar dinheiro, mas é a prefeitura se apropriar dessas qualidades que a cidade tem, né? O turismo é a melhor economia que você tem, porque é uma economia limpa, de certa maneira, né? Você não gera produção industrial, pelo contrário, você gera conhecimento, enfim, todos os ganhos que isso traz. A gente coloca isso como um eixo dentro dos nossos programas, o turismo como uma vocação da cidade de São Paulo, e ela é uma vocação por conta da vocação cultural da cidade de São Paulo. Com certeza é um papel que a prefeitura pode ter de vocalizadores, de gatilho para aumentar ainda mais esse potencial. Acho que tem feito, acho que já fez algumas coisas boas, mas pode ser muito melhor explorado nessa retomada da economia e, enfim, temos muitos desafios por conta da pandemia, mas que conseguindo avançar e conseguindo trazer segurança para as pessoas tem um potencial muito grande. Indo de um tema tão rico, tão amplo, tão enriquecedor, passar por um tema bem burocrático e que diz respeito a São Paulo, mas diz respeito à cultura, que chama-se alvará. Tirar alvará em São Paulo é uma calamidade, é dificílimo. Uma grande parte dos imóveis comerciais de São Paulo não tem alvará, nem nunca terá. E a cultura também sofre com isso. Aqui falando da cultura empresarial, né? Teatros, salas, museus, enfim. É bastante difícil você tirar um alvará, é caro, né? Você tem taxas, etc. Como é que você vê essa questão como um todo e para a cultura em particular? A própria Assembleia Legislativa não tinha alvará até recentemente, estava fazendo uma obra para conseguir renovar o habite porque estava ilegal. Então, eu acho que é um problema bastante complexo, porque também é ruim a gente chegar num lugar de achar que qualquer sistema de certificação é ruim, porque
também fala da segurança das pessoas, também fala da possibilidade de convivência harmônica e também fala da possibilidade de evitar grandes catástrofes. E a gente vê que existem grandes catástrofes, existem muita responsabilidade. O que eu entendo para essa área especificamente é como a gente traz mais tecnologia, mais inovação, mais digitalização para facilitar o processo. Ele pode ser muito melhor se a gente conseguir trazer mais transparência. Hoje existem filas que você não explica quanto tempo vai demorar para você ter o seu, você não sabe o que está acontecendo, onde está seu processo, é muito difícil de entender com quem falar, você precisa contratar alguém especialista em retirar o alvará, porque você não sabe, não consegue fazer isso sozinho. Então, trazer digitalização, transparência e simplicidade para o processo já é um jeito muito importante de manter a importância da certificação e facilitar a vida de todo mundo. E é possível de fazer isso com muita tecnologia, com mais integração e simplificando várias dessas partes. O outro ponto é pensar o que realmente é necessário, né? Quando a gente fala sobre as diversas etapas de uma certificação, de um alvará, a gente pensa o que realmente é importante, o que a gente poderia simplificar, o que poderia ser opcional. Eu acho que esse é um olhar honesto que tem que ser feito para todos os processos da cidade de São Paulo, tem que ter essa coragem de avançar, mas levando em consideração sempre o interesse das pessoas e a possibilidade das pessoas que vão retirar esse alvará, dos empresários, das organizações sociais, do próprio Estado. E o exemplo da Assembleia, para mim, é ótimo, porque ele é o próprio Estado com uma própria dificuldade em retomar isso. Então, fazer uma revisão de todos esses procedimentos e com certeza empoderar as pessoas para serem proprietárias desse processo, né? Acho que com mais tecnologia, com mais simplicidade, com mais informação e muita transparência, as pessoas vão poder fazer isso de uma forma muito mais rápida e célere, sem ter que depender de tantos intermediadores que dificultam e encarecem o processo. Muito bom. Isso é uma questão, você foi nos dois pontos, né? A dificuldade do acesso à informação e acho que aí é uma questão, claro, de discutir ponto a ponto, mas, enfim, talvez um excesso também de exigências que torna muito complexo. Quando você pensa num enorme prédio, é uma coisa. Quando você pensa numa loja de 20 metros quadrados, nós estamos falando de outro tipo de risco e outro tipo de problema, né? E a legislação é um pouco, talvez, draconiana. A mesma coisa se dá, aqui voltando para a cultura, para eventos culturais, né? A legislação hoje, para você fazer um evento, a legislação é a maneira de dizer, a normatização, porque não é uma lei, né? A normatização para você fazer um evento cultural com mais de 200 pessoas em São Paulo, ela é inibidora de fazer eventos ou de fazer eventos dentro da lei. Porque, para dar um exemplo, para você fazer um evento com mais de 200 pessoas, tem que ter uma ambulância e um contrato com um hospital para que essa ambulância leve as pessoas. Ninguém que seja um produtor menos estruturado consegue atender esse nível de exigência. Enfim, do meu ponto de vista, mas estou aqui colocando para você, não sei o quanto você está a par, mas estou dando aqui um exemplo concreto. E, de novo, eu acho que é fundamental que a gente possa permitir o empreendedorismo, né? As iniciativas, de novo, tomando os cuidados para que uma boa ideia não vire uma tragédia, mas um equilíbrio nessas questões. Sim, eu acho que esse é um pouco o resultado da forma que a gente foi construindo as políticas públicas aqui no Brasil, que toda boa ideia se transforma em lei, se transforma em norma, e tem muitas vezes interesses genuínos e importantes por trás, mas uma péssima aplicação na realidade. A gente vê isso em todas as áreas, de leis que têm uma boa intenção e um efeito muito ruim. E daí eu acho que me dá um gancho para falar de um terceiro ponto que acho muito importante para a cultura e para leis em geral, que é a avaliação de políticas públicas. A avaliação das normatizações, a avaliação dos investimentos, a avaliação para ver o que está funcionando, o que não está, como que a gente avança e melhora. Política baseada em evidências. E eu acho que isso falta profundamente no Brasil, profundamente para o executivo, profundamente para o legislativo, permite situações como essa que você está dizendo, que vai querendo normatização e lei a partir de uma ideia, e no final não tem um olhar do todo, não tem um olhar do impacto, e na política pública como um todo. Para a cultura, eu acho que a gente pode avançar, e eu vejo dentro da aplicação do Plano Municipal da Cultura, que é bom, a criação de mais indicadores e critérios de avaliação do que está indo bem e do que está indo mal. Acho que a gente falta um pouco isso em todas as políticas públicas
a partir da perspectiva aqui do Estado do Brasil. Não é um tema que a gente faz bem, políticas públicas baseadas em evidências, mas acho que a cultura também pode avançar com indicadores mais claros do que a gente quer medir, como que a gente avalia se o investimento foi bem feito ou não, como a gente avalia se o aparelho está sendo bem usado ou não, como que a gente avalia, putz, aqui foi bem, aqui a gente podia ter feito uma integração melhor com outros investimentos. Essa falta de critérios e de avaliação também acontece nas próprias normatizações, e eu acho que isso traz a oportunidade para a gente rever sempre se o que a gente está fazendo sentido, traz o interesse do cidadão em primeiro lugar e facilita a vida das pessoas com segurança, ao invés de virar uma política pública muito boa na ideia, uma normatização muito interessante dentro da sua intenção e que, na verdade, só está dificultando e piorando e inibindo a cultura de acontecer. Muito bacana, exatamente. Às vezes a gente tem a impressão de que criou-se uma norma primeira, né, que tinha 5 regras. Aí aconteceu alguma coisa, vamos pôr mais essa regra, 6ª regra, 7ª regra. E de repente, dali um tempo, você tem 37 regras, sendo que boa parte delas já nem é necessária mais, mas ela foi ficando e você tem uma sobrecarga. Mas, enfim, acho que a gente passou aqui por muitos assuntos, foi, com certeza, um dos debates mais ricos, com mais temas. Fiquei muito contente de poder conversar com você. Quero agradecer muito. Queria, enfim, que você possa fazer suas considerações. Que bom, André. Obrigada. Também foi um prazer. Foi bom que eu anotei várias coisas que eu também gosto de, dentro do processo de discussão e pensando como a gente melhora as nossas próprias propostas e a sociedade civil, as pessoas que estão vivendo, as indústrias que entendem mais o sistema sempre trazem contribuições importantes. Nosso programa, inclusive, tem uma plataforma aberta no meu site marinelou18.com.br. Todo mundo pode dar ideias e contribuições para o programa, a gente responde todas e incorpora aquelas que a gente achar que faz sentido. Então, fica o convite aqui para vocês também. Vai ser uma honra poder contar com a colaboração de vocês. Mas, mais do que isso, eu queria agradecer a oportunidade, porque, como eu abri dizendo, essa é uma eleição, como as últimas no Brasil, que cada vez mais dificultam a entrada de novas ideias, de novas pessoas, concentram o poder na mão das mesmas pessoas, os mesmos nomes, sobrenomes, mesmos partidos e mesmas ideias. E para a gente fazer diferente, a gente vai precisar votar diferente. E para votar diferente, a gente precisa conhecer as opções. A Rede Sustentabilidade está oferecendo uma opção para a cidade de São Paulo esse ano, um programa muito estruturado, factível, responsável, que não promete coisas que não vai poder cumprir, mas que ajuda a gente a mudar a lógica de como a cidade funciona agora e para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Que cidade a gente quer ser. Que cidade a gente pode imaginar que a gente é. E se dá para imaginar, dá para fazer. A gente tem uma chapa de vereadores incríveis conectado com esse programa. Também convido todo mundo a conhecer. Tem o site que chama umanovasociedade.com.br. Pode escolher qualquer um dos nossos vereadores que são excelentes, estão preparados para implementar esse programa também na perspectiva do legislativo. E tenha a coragem de votar diferente, porque a gente vai ter a coragem de fazer diferente. Então, nessas eleições, vote em 18. E muito obrigada. Obrigado, Marina. Um grande abraço, sucesso. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos discutindo políticas públicas. Sucesso, grande abraço. André. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando também.